Amigos e amigas, amiguinhos e amiguinhas, vamos ao nosso evangelho de hoje. O tema é os inimigos desencarnados. Pega o seu copo de água, sua garrafinha e tudo mais e vamos que vamos. Escreva aí abaixo o que você está achando dos nossos evangelhos. Lembra sempre de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal se você é novo, tá bom? Então vamos lá. Pegou o copo de água, se não pegou, pausa, vai lá pegar. O evangelho pode ser feito em qualquer lugar, inclusive eu estou fazendo dentro do carro, num hotel aqui que eu achei mais fácil fazer dentro do carro por causa da acústica. E vamos que vamos. Iniciamos agora o nosso evangelho. Pedimos para que o Mestre Jesus nos envie os seus emissários do bem para auxiliar nesse estudo, e que a gente vai fazer a leitura agora, que assim seja. Bom, vamos lá. Os espíritas têm ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Vale lembrar que o espírita não deve ter inimigo, tá? Sempre que eu falo assim, eu odeio isso, os espíritos me corrigem. Falam, você não pode falar odeio, odeio é uma palavra muito forte. Se você fala assim, o cara é meu inimigo, sempre, essas coisas não são boas para nós, tá? Porque sabe antes de qualquer coisa que a maldade não é estado permanente no homem, mas que decorre da imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que se a criança se corrige dos defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que a maldade, na verdade, é só falta de experiência, só falta de vivência. Todos nós passamos por essa fase de maldade, pelo menos todos nós que estamos aqui na Terra, né? Então assim, o cara que é mau, ele ainda não evoluiu, mas ele vai passar por essa fase, ele vai entender e ele vai evoluir. Mas não é por causa disso que a gente também tem que tratar bandido como se fosse, né? Vamos dizer assim, mais do que deveria ser tratado. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência, pela lei que rege as relações do mundo físico com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Então vocês entenderam o que ele disse aqui antes, né? Que na verdade a morte não vai cessar uma inimizade. Então vamos dizer, um cara odeia muito o outro e de repente esse cara mata o outro. O que acontece? Ele vai ser perseguido depois da morte, né? Depois que ele vai continuar, ele matou, Joãozinho matou Marcelinho, Marcelinho vai começar a perseguir o Joãozinho. Isso acontece muito, por exemplo, no aborto. Quem causa o aborto normalmente acaba sendo perseguido pelo espírito que ia reencarnar, se o espírito não tiver um grau evolutivo bom. Eu já vi isso várias vezes acontecer, várias vezes. Então não é porque morreu que acabou o problema ali, pelo contrário, né? A vida continua em todos os aspectos. Ela dá por consequência esse ódio com sangue. Bom, cabe ao Espiritismo provar, pela experiência, pela lei que rege as relações do mundo visível ao mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio além do túmulo. Eu já li essa parte, né? Desculpa. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represárias, e com ele pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e então serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Então você vê que ele falou aqui que o obsessor, ele é um instrumento para a justiça de Deus. Então quando o Joãozinho mata o Marcelinho e o Joãozinho começa a obsidiar, ou vamos dizer assim, como o Joãozinho e a Mariazinha fazem um aborto, né, em relação a o Marcelinho, o Marcelinho começa a perseguir ambos. E ela vai no centro espírita, ele vai no centro espírita e o obsessor não sai. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Eles permitiram isso, eles criaram essa expiação, né? E aí olha o que ele fala aqui: o obsessor vira um instrumento da justiça de Deus, entendeu? Beleza. Agora, se o Joãozinho, se o Marcelinho tivesse perdoado os pais, isso não quer dizer que eles não teriam expiação. Eles teriam sim, mas não teria começado a ser paga naquele momento, quando ele começou a obsidiar. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua manevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre.
Se não existissem homens maus na terra, não haveriam espíritos maus ao redor da terra, né? Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Então, na verdade, assim, a gente tem que lembrar o quê? Nós vivemos no mundo físico, mas nós somos espíritos. E a vida no mundo espiritual, ela acontece o tempo inteiro, a gente querendo ou não. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, existem espíritos me cercando com vocês, existem espíritos em todos os lugares. E o que a gente faz aqui, a gente leva também para lá. Então, se você prejudicou alguém tem muita raiva de você, o cara vai morrer, a chance dele começar a te perseguir é grande. E a mesma coisa acontece também, não só nessas obsessões, como também, por exemplo, nos vícios. O cara fuma, eu sempre falo, pessoal, para de fumar antes de morrer. Para de fumar antes de morrer. Chega lá nem no umbral, em nenhum lugar, ele não vai encontrar cigarro. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vir atrás do encarnado aqui e conectar nele para tentar fumar junto com ele. E aí chega aqui, tem outros espíritos que estão fazendo isso, então é briga, porrada, um bate no outro, acontece mesmo essas coisas. Então, nós temos que entender o quê? Que existe a relação física, que é material que a gente pode ver, mas existe muito a relação espiritual. E ela continua por um tempo, né? E a vida que segue. Então nós temos como, com vício, essas coisas, atrair espíritos inferiores. Mas inimigos do passado também nos encontram. Já contei pra vocês aqui, vou contar rapidamente essa história. Eu tinha um cara que eu tinha prejudicado há 600 anos atrás. De repente, mais de 600 eu acho, ele tava me obsediando. E eu fui conseguir atender ele. Mas eu cheguei pro meu mentor e falei assim, mas como que um cara que há 600 anos atrás foi prejudicado lembrou de mim? Ele tava há 600 anos me procurando. Ele falou, não, claro que não. Mas como acontece? Você tem que passar por uma expiação. E para passar por essa expiação, a gente primeiro procura o que você causou a expiação lá atrás. A gente encontrou ele, vimos que ele está num grau evolutivo bem baixo, a gente só trouxe ele pro seu lado e mostrou para ele quem era você. Reviveu na cabeça dele quem eu era aquele cara que tinha prejudicado ele há 700 anos atrás. É o suficiente pro cara começar a te perseguir com muito ódio, porque realmente você o prejudicou. Então é isso que ele está falando aqui no texto, que é quando Deus utiliza esses obsessores como um instrumento para fazer com que a justiça seja feita. Então, obviamente, que eu não fiquei satisfeito com isso, porque é justo, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo que a gente faz para as pessoas vai ter reflexo. Tudo que a gente faz, às vezes sim com uma obsessão, às vezes com outro tipo de expiação. Mas é importante desde já a gente parar, pensar, refletir, pegar todos os vícios, bebida, sexo, droga, dinheiro, dinheiro não, na verdade, né? Dinheiro depende da situação, e jogar de cigarro, né? Drogas principalmente, jogar tudo fora, pegar as coisas ruins que a gente faz, o egoísmo que acaba prejudicando a gente, né? Tudo que a gente faz que você sabe que não é bom, joga fora e começa a cultivar as coisas boas, porque é isso que você precisa para que você tenha não só essa, como as próximas encarnações bem tranquilo. Se você fizer isso tudo, nenhum obsessor vai te atazanar, e a hora que chegar um obsessor para você, você vai ter a liberdade ou o auxílio dos espíritos de atendê-lo, ou que ele seja atendido, né? Ou ele não vai conseguir tanto efeito, porque você vai estar em boa vibração. Então, a partir de agora, faça a reforma íntima, mude os seus hábitos, largue essas coisas ruins que eu falei e comece a investir nas coisas boas. Investir. Muito obrigado, pessoal. Agora, vamos fazer o encerramento. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade maravilhosa do Evangelho no Lar que realizamos agora. Pedimos para que o Senhor ilumine as nossas mentes e consciências, para que a gente possa aplicar todos esses ensinamentos nos nossos próprios dia a dia. Agradecemos que assim seja. Então é isso, pessoal. Agora vocês podem beber água, pega esse Evangelho, manda para os amigos e vamos que vamos. Sexta-feira estamos aí de novo, hein? Não importa se é carnaval, se é chuva de meteoro, se é ano novo, se é não sei o que, se é jogo da Copa do Mundo, Evangelho sempre vai ter segunda e sexta. Valeu, até a próxima.